aumente o volume do microfone aqui do ambão, por favor. Hoje nós começamos praticamente as últimas sessões do ciclo semanal do Tempo Comum. Leremos nas 2 próximas semanas, ou melhor, leremos essa semana trechos do livro da Sabedoria e na próxima semana trechos dos livros de Macabeus. O livro da Sabedoria é um dos livros que existe apenas na Bíblia católica e na Bíblia ortodoxa. Isso porque os reformadores seguiram o cânon judaico das Escrituras. E o cânon judaico das Escrituras exclui os escritos que não foram produzidos originalmente em hebraico. Embora hoje se saiba que o livro da Sabedoria tem fortes indícios de ter sido originalmente escrito em hebraico, não foi escrito dentro dos limites da Terra Santa, mas em Alexandria, aonde os judeus estavam morando, havia uma grande comunidade judaica, e nessa comunidade judaica, inclusive, grandes personagens, como, por exemplo, o filósofo Fílon de Alexandria, ao qual alguns autores, como São Jerônimo e São Boaventura, atribuíram a autoria desse livro. Mas, hipótese que não resiste à realidade, porque os escritos de Fílon são muito mais elaborados filosoficamente do que o livro da Sabedoria. Fato é que o título, Sophia Salomon, que aparece no original grego, Sabedoria de Salomão, não deve ser tomado ao pé da letra, porque não foi escrito pelo rei Salomão. Vários livros da Bíblia são atribuídos a Salomão. O livro de Provérbios, o livro do Cântico dos Cânticos, o livro do Eclesiastes. E essa atribuição se deve ao fato de que, nas Escrituras, Salomão aparece como um rei sábio. Por exemplo, antes da sua coroação, ele faz aquela oração, pedindo a Deus sabedoria. O próprio segundo livro dos Reis demonstra essa sabedoria de Salomão em vários episódios, como no famoso episódio da rainha da Etiópia, que vem de terras longínquas para escutar a sua sabedoria, ou, por exemplo, no episódio do julgamento de Salomão, quando as duas mães disputam por um só filho. E mesmo o segundo livro dos Reis diz que Salomão escreveu mais de 1000 provérbios, e, portanto, como o livro dos provérbios não é suficiente para dar conta de tantos provérbios que ele teria escrito, muito facilmente depois, alguns autores, remetendo-se à sabedoria de Salomão, escreveram livros em seu nome, como este livro da Sabedoria. Ele é o último livro do Velho Testamento por ordem de escrita. Ou seja, o último livro escrito do Velho Testamento é o livro da Sabedoria. A Igreja o considera inspirado, ou seja, é um livro bíblico. Isso ficou muito claro ao longo da história. Alguns padres da Igreja, por exemplo, comentaram o livro da Sabedoria. Santo Ambrósio e Santo Agostinho o comentaram, embora os comentários dos dois se perderam. No século IX, aparece o primeiro grande comentário ao livro da Sabedoria, escrito
por um escritor eclesiástico chamado Rabanus Maurus, e depois aparecem outros comentários ao livro da sabedoria, mas, sobretudo, sempre foi usado pela igreja, embora houvesse alguém que duvidasse da sua canonicidade. O próprio São Jerônimo tinha dificuldades com admitir a canonicidade, porque ficou muito partidário das teses dos judeus do seu tempo. Aparece o livro da sabedoria na lista de livros bíblicos de diversos concílios, concílio de Cartago, etc. Santo Atanásio o considera inspirado, outros grandes pais da igreja. O concílio de Florença, que é um concílio de toda a igreja, um concílio universal, e, por último, o concílio de Trento, que em 1546 fecha definitivamente o cânon bíblico, sem nenhum tipo de possibilidade de discussão posterior. É um livro maravilhoso, que é, em geral, dividido em duas partes. A primeira parte é um grande elogio à sabedoria, que vai até o capítulo 9, e depois a segunda parte é a sabedoria na história, numa grande meditação sobre a história de Israel, vai até o fim do livro, capítulo 15. Nós estamos lendo o início do livro da sabedoria. E aqui diz-nos o autor: amai a justiça. É bonito que o livro começa com uma sentença: amai. Amai. E esse amor, comenta com muita precisão Cornélio Alápide, em cujo comentário eu dei uma olhadinha antes da homilia de hoje, ele diz: é um amor ardente, é ágape mesmo. Amai a justiça. Justiça aqui em sentido profundo. Justiça enquanto retidão diante de Deus. A palavra justiça, em hebraico, designa o que é reto, assim como injustiça ou iniquidade, aquilo que é torto. Amai a retidão. Amai a santidade, vós que governais a terra. Pensando que o livro é atribuído a Salomão, parece que o rei Salomão está falando com todos os demais governantes dos outros povos. Mas pensando que o livro foi escrito por um sábio judeu de Alexandria, possivelmente ele estivesse se referindo mais àqueles que dirigiam as comunidades judaicas dispersas em Alexandria. Porque tudo aquilo que vem na sequência fala acerca do juízo. Ou seja, a autoridade local, a autoridade que exerce o julgamento, como juízes nos tempos dos juízes, não tem propriamente um poder monárquico, um poder político, mas tem um poder de julgar, de estabelecer a justiça entre as partes. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Aqui, a tradução não é muito feliz. A tradução melhor seria: pensai bem do Senhor. É curioso isso. E depois diz: buscai-o com simplicidade de coração. Então, a primeira atitude é, e nesse versículo, como que se contém o livro todo em resumo. Amai a justiça, pensai bem do Senhor, ou tende pensamentos corretos acerca do Senhor, e buscai-o com simplicidade de coração. Ele explica o que é essa simplicidade de coração. Ele, o Senhor, se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifestam aos que nele confiam.
pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e o seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. Isso é uma coisa extraordinária, se nós considerarmos a história do pensamento moderno. Por exemplo, Descartes, no seu discurso do método, levanta a chamada dúvida metódica. O homem tem que duvidar. Ele tem que duvidar metodicamente. Não se trata da dúvida sincera que nasce de uma perplexidade real, mas da dúvida pela dúvida para com tudo e para com todos. Outros filósofos irão aprofundar essa mesma atitude cética. Por exemplo, Hume, antes dele Locke, que dão, por assim dizer, o germe do materialismo contemporâneo. Você tem que ficar só com o que é concreto, com o que é material, com o que pode ser verificado, medido, mensurado, porque a realidade é constituída primariamente de quantidade. E, portanto, tudo mais é teoria, é viagem, é explicação, é alternativa. O germe do ceticismo entrou na mente do homem moderno. E ele perdeu a simplicidade de coração. Ele tem o hábito de colocar Deus contra a parede. Ao invés de se abrir bondosamente para Ele. Ou seja, quando ele diz, Deus se deixa encontrar pelos que não exigem provas, e se manifesta aos que nele confiam, pois os pensamentos perversos afastam de Deus. Pensamento perverso é o pensamento desviado. Afastam de Deus. E o seu poder posto à prova confunde os insensatos. Jesus fala disso em Mateus capítulo 11. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O Novo Testamento tem muitas citações do livro de sabedoria. Diversas. Portanto, sem simplicidade de coração, nós não encontramos Deus. Se nós queremos colocá-lo contra a parede, somos nós que ficaremos confusos, pensando que somos os donos da razão. Aliás, ao longo da história, muita gente se achou dona da razão. E depois vem pensadores posteriores que os desmentem até de maneira radical. A história da filosofia moderna é toda uma história de briga intelectual. Um desmente o que o outro fez. Enquanto que a história da filosofia anterior é uma cadeia em que as ideias se complementam, especialmente no período cristão. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal. Na verdade, a melhor tradução seria uma alma maligna. Nem mora num corpo sujeito ao pecado. Alma e corpo. Aqui aparece já essa dicotomia entre alma e corpo. Mas diz, a sabedoria não entra numa alma maligna, numa alma maliciosa. Não entra. Então, o esperto, o malandro, aquele que tem uma perspicácia carnal, não pode receber a sabedoria sobrenatural. Assim como ela não mora num corpo sujeito ao pecado. Porque é evidente, o corpo sujeito ao pecado fica agarrado a tudo aquilo que é sensível. Não consegue se abrir para a abstração da sabedoria, que é espiritual, que é elevada. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Então, aqui,
ele diz que, primeiro aparece essa primeira menção ao Espírito Santo, mas ele é apresentado quase como uma pomba. Como é que é uma pomba? Quando você chega perto dela, ela voa. Você tenta pegar, ela escapa. Então ele diz, o Espírito Santo, a melhor tradução seria o Espírito educador e santo. Porque o primeiro atributo aqui é o de educar. O Espírito educador e santo, é lindo pensar isso, né? Que o Espírito Santo é o nosso educador, é o nosso pedagogo. E ensinando, ele nos santifica. Ele foge da astúcia. Afasta-se dos pensamentos loucos e retrai-se quando sobrevém a injustiça, o pecado, quando o homem escolhe o pecado. Isso é muito bonito. Pensar que essa astúcia, essa perspicácia carnal, essa sagacidade maligna, repele a pureza da sabedoria. Ela exige uma alma pacífica, um espírito sereno, que se abre com simplicidade para Deus, que tem a disposição de acolher o Senhor com retidão, sem querer de nenhum modo fazer as coisas segundo a própria vontade, deixando-se docilmente guiar. Com efeito, a sabedoria é o espírito que ama os homens. A melhor tradução é, a sabedoria é amiga dos homens. É amiga. Isso vai aparecer, por exemplo, na carta a Tito, quando São Paulo diz, lá no capítulo 3, leitura que lemos no Natal, né? Apareceu a bondade de Deus nosso Senhor e o seu amor pelos homens quando ele se manifestou, etc. Ou na primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, quando São Pedro diz que Deus é amigo dos homens, etc, etc. O mesmo conceito. A sabedoria, e aqui é a representação de Cristo, a sabedoria eterna, é amiga dos homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga o seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Ou seja, quando São Paulo diz, no seu discurso no Areópago, que nele vivemos, nos movemos e somos, esse mesmo conceito, o Espírito do Senhor mantém unidas todas as coisas. O que é que faz o mundo não entrar em dissolução, em colapso? É o Espírito de Deus que une todas as coisas. É a vontade criacional de Deus que está por baixo de tudo. E por isso Deus é testemunha de tudo. Ele aqui nos ensina a não blasfemar contra Deus. E blasfemar não é simplesmente dizer uma palavra desrespeitosa contra Deus. Aqui blasfemar é no sentido de pensar errado do Senhor. É ter para com o Senhor uma atitude de desconfiança. Descartes levanta essa hipótese nas suas navegações metafísicas, quando ele se pergunta se Deus não seria mau. É uma pergunta dos gnósticos. Chegaram à conclusão de que existem dois princípios, um bom e um mau. Não. Nós não podemos ter um pensamento mau acerca do Senhor. Ter um pensamento mau é blasfemar contra Ele. É isso que nos faz fechar-nos, estarmos desconfiados. E aí não tem jeito. Quando nós nos fechamos,
já não temos mais possibilidade de conexão com o Senhor, porque Ele sabe. É Ele que une todas as coisas, é Ele que conhece, portanto, tudo que existe. Isso significa que não adianta tentar disfarçar. Ou nós somos abertos a Deus, ou nós não o somos. Vamos pedir, portanto, que o Senhor nos dê essa atitude de ter pensamentos bons acerca dEle e de buscá-lo com simplicidade de coração. Porque nós não queremos afastar o Espírito Santo, nós não queremos afastar Cristo, que é a sabedoria eterna encarnada, nós queremos, ao contrário, estar embebidos, encharcados da presença de Deus, e para isso nós o buscamos com a simplicidade louvada por Jesus no capítulo 11 de São Mateus. Essa simplicidade é exatamente o contrário do que os homens do nosso tempo têm. E por isso, muitas vezes uma pessoa simples consegue penetrar nas verdades mais sublimes que são inacessíveis para alguém que tem estudado tanto e se tornou cheio de dúvidas, cheio de críticas, habitado por todo tipo de ceticismo. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, considerai com bondade as oferendas que vos apresentamos pelos vossos filhos e filhas, e dai também a recompensa eterna aos que concedestes o dom da fé cristã. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por vosso Filho, Senhor nosso. Um por todos, Ele aceitou morrer na cruz para nos livrar a todos da morte. Entregou de boa vontade sua vida para que pudéssemos viver eternamente.
Por isso, com os anjos e todos os santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo,